Oi, gente, eu já vim falar pra vocês todos os livros que eu li em novembro. A maioria foi e-book, eu acho que foram só 2 livros físicos. E num saldo geral, até que foram leituras muito boas, né, durante o mês. E eu sei que eu tô sumida, agora os vídeos vão voltar toda semana. Eu já consegui me organizar pra poder gravar direitinho. E se você tá me vendo aqui pela primeira vez, se inscreve aí no canal, não esquece de deixar o like e vamos começar pra esse vídeo não ficar enorme. Bom, como vocês já sabem, já vou deixar a capinha aqui do lado. Eu vou falar do primeiro livro, que foi um nacional, que se chama Fragmentada. Eu amei esse livro, é um livro super curtinho, tem 133 páginas, uma coisa assim. E ele fala sobre algo que me deixa muito curiosa, que é TDI, transtorno dissociativo de identidade. E ele vai abordar esse tema de uma maneira muito leve e fácil de entender, porque a gente vai acompanhar a vida da Cleópatra, que ela tem várias identidades por causa de vários traumas que ela sofreu na infância. Ela teve uma vida muito complicada. E, gente, eu amei a protagonista, principalmente uma das identidades, a Dani Morim. E acompanhar a jornada dela foi maravilhoso. E, além de tudo, é um livro muito curto. Quando você vê, já acabou. E eu confesso que eu queria mais. Dei 5 estrelas. Eu tô com meu livrinho aqui, tá, gente? Porque eu preciso da minha colinha. O outro que eu li foi Anatomia de um Escândalo. Eu gostei muito. Ele é um thriller jurídico. Acho que é assim que fala. Se eu não me engano, foi o meu primeiro, porque eu não tô lembrada de ter lido nenhum outro. Mas eu gostei muito da experiência de acompanhar tudo lá, embora o final não seja muito, assim, acho que, sei lá, eu achei que fosse um desfecho bem diferente, mas eu gostei de acompanhar. Teve gente que achou lento, mas eu fiquei muito presa ali naquela trama da defesa, do júri, dela ter que defender a principal, que eu já esqueci o nome, vocês sabem que eu sou péssima pra gravar nome, mas eu gostei de acompanhar essa jornada dela. Eu dei 4 estrelas, é uma nota excelente, né? O outro que eu li também, e dei 4 estrelas, As Gêmeas do Gelo. Ele é um livro muito diferente, porque ele parece que tem uma pegada sobrenatural. É uma família que vai morar numa ilha isolada. Tinham as gêmeas, né? Era um casal e as gêmeas, só que uma delas morreu. E aí, gente, você vai acompanhando a vida dessa família. A mãe, o pai, parece que todo mundo tá meio surtado. E assim, o plot, eu achei muito bom. Eu amei esse livro. Li também Um por Um, que é um lançamento, né? Acho que saiu em novembro mesmo, se eu não me engano. E eu gostei muito, porque eu adoro o thriller que é uma casa isolada. Não necessariamente eles moram nessa casa, mas às vezes é uma galera que se reúne e vai passar férias num lugar isolado, ou ele acaba se tornando isolado por causa de tempestade, neve, enfim. E esse é uma galera de uma empresa que vai pra esse lugar, e ele já era meio isolado, mas com a tempestade de neve piorou. E aí começam a ter assassinatos. E aí, a pessoa, assim, quem era, eu já tinha uma noção, porque eu acho que quem tá muito acostumado a ler thriller vai acabar pegando ali no ar. Mas, gente, o final foi bombástico. Eu amei e dei 4 estrelas também. O próximo, Identidade Roubada, acho que foi um dos últimos que eu terminei. Outro livro que eu amei, mas esse livro eu tive que ler mais devagar. Geralmente eu leio um thriller quando eu fico muito presa em 2, 3 dias. Esse eu demorei o dobro do tempo. Porque a autora, ela conseguiu passar exatamente os sentimentos em que a protagonista estava passando ali, porque esse livro ele vai se tratar de um sequestro, né? A gente vai conhecer a Anne, ela é uma corretora de imóveis e ela é sequestrada num dia que ela tá esperando um casal para visitar uma casa. E, gente, eu conseguia sentir as aflições dela, tudo que ela estava passando, então isso me dava um pouquinho de ansiedade. E aí eu tive que ler fazendo pausas. Começava a me dar um nervoso, eu falava, não, eu vou parar aqui, aí eu ia fazer outra coisa, porque era uma sensação de claustrofobia, de sufocamento. Ela fica ali num chalé, né, em cativeiro, ela não sabe onde ela tá, porque quando o sequestrador deixa ela sair, ela só vê árvore, ela não sabe para onde ela foi levada. E ela acha que ela nunca mais vai ver a família dela. Ela fica quase um ano presa com esse cara. E a sensação de que ela nunca vai sair dali também me afetou muito. Porque eu vi, a gente vê ela sofrendo e tudo mais, que ela passa por muita coisa, e parece que aquilo ali não tem uma saída. Só que é claro que a gente já sabe que ela vai ter saído, porque esse livro, os capítulos, são sessões de terapia. Então a gente vai acompanhar quando ela já tá contando pra terapeuta dela o que ela teve que fazer pra sair dali. E, gente, quando você descobre quem sequestrou ela, olha, eu não tenho nem palavras, tá? Porque infelizmente não posso dar spoiler pra poder elogiar esse sequestrador, sabe? Com palavras belíssimas, né? De. Gente, enfim, leiam. Eu dei 5 estrelas. O livro é maravilhoso. Não sei se favoritei. Acho que favoritei. Aqui eu não botei, mas às vezes eu coloco só no Scooby. O outro que eu li e favoritei, dessa vez eu lembrei de colocar aqui, foi O Homem de Areia, do casal Lars Kipler. E, gente, que livro. Outro livro que eu consegui me ver ali na pele do personagem. Eu fiquei tão nervosa que o final eu estava lendo em pé, andando de um lado pro outro no quarto. Se alguém entrasse aqui ia achar que eu era uma maluca. Mas que livro sensacional. Eu só tinha lido O Hipnotista antes desse casal, né? E dá pra notar uma diferença absurda na escrita, no desenvolvimento da história.
nossa, aprimorou tanto, eu achei sensacional, dei 5 estrelas, favoritado, como já falei. E aqui a gente vai acompanhar um personagem que ele tá numa ala psiquiátrica, se eu não me engano o nome dele é Jurek, eles têm uns nomes esquisitos, né, então eu não sei se eu vou estar falando certo. E aqui a gente vai conhecer também a Saga Bauer, se ela aparece em outro lugar, eu não lembro, mas eu sei que muita gente que é fã dos livros desse casal fala muito sobre ela e do John Alina, ele eu já tinha conhecido. E aí eles vão começar a tentar fazer contato com esse cara, porque tinham vários sequestros no passado, acho que há 20 anos atrás, que não tiveram solução, eles não acharam os corpos nem nada, só que tudo vai mudar quando simplesmente um adulto estava andando num trilho do trem e eles descobriram que era uma das crianças desaparecidas há anos atrás. E aí, esse cara que tá na ala psiquiátrica, ele é o acusado de ter feito tudo isso, e só que ele não fala com ninguém. Então é muito difícil fazer o contato, sem contar que ele é muito esperto. E aí a Saga Bauer, ela é a encarregada de virar uma maluca e entrar nessa ala psiquiátrica de segurança máxima para tentar descobrir aonde tá a irmã desse garoto e descobrir, assim, o que que aconteceu. Gente, muito frenético. Como eu falei, eu li em pé e eu fiquei vidrada. Eu não lembro em quanto tempo eu li esse livro, mas eu li muito rápido. É um livro bem grande, tem 462 páginas. E eu considerei até que eu li bem rápido, porque eu não conseguia largar o livro. Quando eu tinha que parar, né, pra fazer minhas obrigações, obviamente, eu ficava pensando nessa história o tempo inteiro. Porque eu achei, assim, tudo muito fechadinho, os enigmas, a inteligência em fazer uma história desse jeito. Eu já tô muito empolgada pra ler Stalker, que a gente tá lendo numa leitura coletiva, então a gente vai ler todos os livros desse casal, e eu já tô super ansiosa, até porque o livro termina com um negócio que acontece, que você fica, não, eu preciso de respostas agora. Eu só não peguei porque o outro livro também tinha 500 páginas. E aí, né, eu tive que aceitar que não ia dar pra terminar a tempo, porque eu tinha outras coisas pra fazer também, então eu deixei quieto, mas essa semana, gente, essa semana eu vou pegar esse livro. Agora vamos à minha única decepção, né, do mês, o que eu tô dando graças a Deus, porque quem viu o vídeo de outubro sabe que foi um caos. Tiveram vários livros que infelizmente não serviram pra mim, eu não gostei. E eu tô falando de Bad Mother, eu dei 2 estrelas. Gente, olha, eu tô sem palavras até agora pra esse livro. Primeiro de tudo, que se eu soubesse que essa autora escrevia hot, eu não teria pego esse livro pra ler, porque, né, quem me acompanha aqui sabe que não é um gênero que eu gosto de ler. Nada contra quem lê, tá? Só não é um gênero que me agrada. Eu não gosto de ler, eu acho chato. E aí, uma coisa que eu descobri que eu detesto também é quando mistura investigação com romance. Eu detestei. Aqui a gente vai acompanhar. Qual é o nome dela? Eu já nem sei mais. É Siena. A gente vai acompanhar ela, que ela fez alguma besteira lá em Nova York, ela é investigadora, e ela é mandada pra uma cidadezinha pequena, que é a cidade que ela cresceu e que ela tinha ido embora há 11 anos atrás. E aí ela chega nessa cidade, ela tá mal resolvida com o ex dela, que ela não vê há 11 anos, porque o cara simplesmente deixou ela não estar sozinha. Tá bom, já me irritou aí, mas ok. Aí ela vai começar a trabalhar ali, e aí começa a ter vários assassinatos. A parte que eu achei mais interessante desse livro, que foi, na verdade, as 2 estrelas que eu dei foi por causa disso, é que esse assassino, ele deixava cartas, né, em cada assassinato, cartas e pistas. Então isso eu achei muito interessante. Só que pra mim o livro começou a se perder quando tava dando mais foco no romance do que na investigação. E aí eu ficava lendo aquela lenga-lenga toda, esperando pra aparecer um novo assassinato, uma nova carta, novas pistas e tudo mais. Sem contar que a Sienna tinha hora, por ela ser uma investigadora muito elogiada, tinha hora que o Gavin, que é o ex dela, que tava ajudando na investigação, porque precisaram dele, né, não tinha outra pessoa, parecia que ele sabia mais do que ela. Então, assim, né, gente? E sem contar que, assim, gente, pelo amor de Deus, você voltar com um ex que te deixou no altar, te fez andar a pé, você chegou em casa toda molhada e lameada, sabe? Olha, por isso que eu não gosto, entendeu? Acho que já deu pra explicar bastante aqui porque eu não gosto. E o final também, sem comentários. Achei que 2 estrelas também foi bem legal, porque não deu pra mim, vai ser meu último da autora, tá? Eu não vou ler mais, porque agora que eu já sei o que ela escreve, né? Eu não vou ler também uma coisa que eu sei que não vai me agradar. E o último dos e-books foi O Homem Invisível. Dei 5 estrelas, eu adorei esse livro. Eu já tinha lido outro do A.D. Wells, né? Que é A Guerra dos Mundos, e eu já tinha gostado muito, e esse livro é sensacional, porque, primeiro que ele me fez rir bastante, o Homem Invisível, que é o Griffin, ele é extremamente mal-humorado, extremamente impaciente, e ele cai na porrada com basicamente todo mundo nesse livro, pelas brigas que ele arruma, pelas situações em que ele se coloca. E, além disso, né, a gente vai ver aí um dilema moral. O que você faria se você se tornasse invisível? Será que as pessoas que se tornassem invisíveis, elas seriam boas, fariam coisas em prol da sociedade, ou elas se tornariam criminosas? Já que, né, seria uma impunidade sem fim. Não ia dar pra ver ele quem que vai prender essa pessoa. Então, a gente fica refletindo muito sobre isso e vai acompanhando o Griffin também. Ele já não era uma pessoa muito legal quando ele era uma pessoa normal, né? Ele era um estudante de medicina. E aí, quando ele se tornou invisível, justamente o fato dele sair impune de tudo, isso meio que subiu a cabeça dele.
E aí a gente vai observando aí como que esse poder vai moldando o caráter de certas pessoas. E além disso, é muito divertido o livro, como eu falei, eu adorei. E a explicação do porquê ele conseguiu se tornar invisível também é muito legal. Como vocês sabem, eu tenho dificuldade com ficção científica. Se ficar explicando 30 horas de um negócio de física, eu não vou entender. Então, eu gosto de autores que são didáticos e rápidos de explicar. Assim acontece também com o Blake Crouch. O Blake Crouch, eu leio os livros dele, eu consigo entender o que ele tá falando, e ele não fica 30 anos explicando como funciona, sei lá o que eu nem sei o que é. Então, pra mim, ficção científica, só assim, se começar a explicar muito, não rola. E eu quero ler mais livros do Wade Wells, que gostei bastante, quero ler A Máquina do Tempo, não sei se eu vou conseguir ler em dezembro, porque eu quero a versão física. Então vamos ver, mas início do ano eu vou resolver isso, se eu não conseguir ler agora no final. E agora vamos para os únicos físicos que eu li, gente, quando eu reparei que eu só tinha lido 2, caraca, né? Em outubro eu li bem mais, até porque eu tenho que desencalhar o que tá aqui, né? Então ficar lendo só e-book complica um pouco, apesar de que eu já tinha comprado esses e-books, então eu dei uma desencalhada também, mas é que no Kindle parece que a gente não sente que tá desencalhando. Eu li O Homem da Patagônia, eu dei acho que 5 estrelas, favoritei. É um livro maravilhoso, porque aqui vai trabalhar com a ideia de se o Hitler não tivesse morrido no bunker e ele tivesse refugiado na Patagônia. Aqui a gente vai acompanhar também um terapeuta que vai tratar um paciente que ele tá catatônico, e aí esse cara chega e ele começa meio que contar como se ele fosse o Hitler. Só que ele deixa também um pouco aí no ar se ele realmente é ou não, se ele só era um velho meio doido no pós-guerra, mas eu achei muito bom. A escrita é muito fluida, apesar de ser um livro bem grande. A gente acaba lendo muito rápido, porque a gente fica curioso, a gente fica esperando as próximas sessões de terapia para ver o que vai acontecer. E assim, esse terapeuta, ele não tem muita escolha se vai tratar ou não, porque ele basicamente é coagido a tratar, porque independente se esse cara é o Hitler ou não, ele tem uma importância muito grande, ele tem, assim, um poder muito grande. Então, por isso que o terapeuta, ele é coagido. Algumas coisas começam a acontecer na vida do terapeuta, coitado, por conta dessa situação, mas é um livro maravilhoso. Leiam assim que vocês tiverem oportunidade. E o outro que eu li, que não podia faltar, que já tinha um tempo que eu não lia sobre isso, Predador Americano, que é um true crime. Eu já conheci esse caso é do Israel Keys, se passou lá no Alasca. Gente, se meus cachorros estiverem latindo e atrapalhando, desculpa, mas eu preciso terminar de gravar. Se passou lá no Alasca, e eu já tinha visto esse caso na internet, porque eu amo assistir esses casos na internet, vejo muito os vídeos da Jaqueline Guerreiro, da Quinta Misteriosa, então ela já tinha contado. E é um caso, gente, que, sério, se a polícia não tivesse sido eficiente em um certo momento, eles nunca teriam pego esse cara. Ele era extremamente meticuloso, ele era muito inteligente, então realmente ia se tornar muito difícil. Claro que, pra variar, a polícia tem que fazer besteira. Então aqui a gente acompanha tudo, desde o último assassinato dele, né, a gente vai voltando no tempo, ele não falou tudo o que ele fez, então esse caso é investigado até hoje, e a gente vai acompanhando a investigação, tudo que tá acontecendo, as buscas e tudo mais, e é um livro extremamente interessante, e ele é curto, porque geralmente livro de true crime é bem grossinho, mas ele é curto porque ele vai bem direto ao ponto, eu gostei muito por causa disso. Então é isso, gente, essas foram as minhas leituras de novembro, desculpa o barulho, mas eu estou assando de calor, então eu preciso terminar de gravar. Até o próximo vídeo, que não vai demorar tanto assim, tá? Agora que eu consegui me organizar para poder gravar toda semana, como eu falei no início, toda semana vai ter vídeo. É isso, até o próximo.